Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos aqui ao segundo tempo, né? Aqui a segunda parte dos comentários dos informativos, aliás, do informativo do Superior Tribunal de Justiça, número 857. Eu comentei ainda agora, em outro vídeo, os informativos de direito até a página 13, que são os informativos de direito público e os repetitivos, no caso, o repetitivo, né, o julgamento da Corte Especial. O informativo do STJ tem essa dinâmica, né? Primeiro, eles noticiam julgamentos da Corte Especial, aí vão noticiando julgamentos repetitivos, mais relevantes, precedentes obrigatórios, etc., como foi o caso desse aqui. Depois eles dividem na sequência pelas seções, né? Direito público, direito privado e direito penal. Fizemos um vídeo sobre os repetitivos, os julgamentos paradigmáticos e o direito público. Agora seguimos aqui com o direito privado e o direito penal. Nessa continuação aqui dos nossos comentários. Vamos lá. O primeiro julgamento aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá. Vamos lá. Primeiro julgamento. Julgamento da terceira turma. Então, iniciam-se aqui os julgamentos de direito privado, que diz o seguinte. O destaque é o seguinte. É desnecessária a prévia intimação do devedor da data da realização do leilão extrajudicial nos casos de alienação fiduciária de bens móveis. Bens móveis. Certo? Bens móveis. Caso clássico aqui, inclusive, é o caso dos autos. O caso dos autos são veículos automotores, né? É o caso clássico, né? Quando se adquire um veículo automotor mediante alienação fiduciária, na qual a posse é fatiada, né? A posse direta e a posse indireta. O credor, que é a instituição que emprestou o dinheiro, fez o financiamento para a compra do bem, detém a posse indireta e a propriedade resolutiva, né, do bem, né? Ou resolúvel, propriedade resolúvel. Hoje não. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Darei continuidade nesse vídeo aos comentários do informativo de número 857 do Superior Tribunal de Justiça, a partir da folha da página 14, que trata, a partir dela, trata dos julgamentos de direito privado e de direito penal. Comentamos no vídeo anterior o julgamento dos repetitivos, no caso do repetitivo do tema 1201 e a revisão do tema 434 da Corte Especial, os julgamentos de direito público, e agora nós seguimos na dinâmica do informativo do STJ, que é essa. Ele primeiro noticia esses julgamentos paradigmáticos, depois segue com os julgamentos das turmas de direito público, turmas de direito privado e turmas de direito penal. Vamos aqui ao primeiro julgamento da turma de direito privado. Olha só. É desnecessária, destaque, é desnecessária a prévia intimação do devedor da data de realização do leilão extrajudicial nos casos de alienação fiduciária de bens móveis, Amigos, qual é o caso clássico? Inclusive é o caso dos autos. Aquisição de veículos. Quando você adquire um veículo, você tem mediante alienação fiduciária, você tem três figuras. Você, que precisa do dinheiro para comprar o veículo, você não tem o dinheiro todo e precisa que alguém lhe dê esse dinheiro, lhe empreste esse dinheiro. Tem o vendedor, que precisa receber o dinheiro para poder lhe entregar o veículo. Você quer o veículo, o vendedor quer vender. Mas você não tem o dinheiro e o vendedor só entrega o carro se você der o dinheiro. Aí você chama uma outra parte, uma contraparte, que será, doravante, a proprietária indireta daquele bem, porque ela vai pegar o dinheiro, vai viabilizar o negócio, se tornará a proprietária daquele bem, só que uma propriedade resolúvel. O que é uma propriedade resolúvel? É uma propriedade que está submetida a uma cláusula resolutiva. O interesse dela nunca foi ser proprietária daquele bem na alienação fiduciária. O interesse dela simplesmente foi viabilizar
um negócio jurídico, ingressando como financiadora e, para a garantia do negócio, ela detém a propriedade resolúvel. Caso o empréstimo não seja pago, ela consolida a propriedade para si. Essa posse ela é fatiada, né? Aquele que tinha o interesse primeiro na aquisição do carro, ele fica com a posse direta, porque é a fonte de todo esse negócio, é a necessidade de alguém de usar um carro, de ter um carro, ele tem a posse direta desse carro, e a proprietária resolúvel, a quem viabilizou a negociação, tem a propriedade, a posse indireta, né? Que a propriedade resolúvel lhe assegura, ok? Essa é a alienação fiduciária. A questão é, se o veículo está na posse direta do devedor e na posse indireta do credor, e esse financiamento, esses valores, ele vem a ser inadimplido. Né? Ele vem a ser inadimplido. A questão é, a lei autoriza ao proprietário resolúvel que tem a posse indireta do bem de vendê-lo em leilão extrajudicial. Não precisa acionar a justiça para vender aquele bem. Não precisa. Isso está aqui na lei, no Decreto-Lei 911. Esse Decreto-Lei 911, que é de 1969, ele acrescenta o artigo 66 na lei que disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento, que é a lei de 65, lei 4.728. Esse artigo, ele define aqui basicamente o que eu descrevi, né? A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada. O credor é justamente o viabilizador, o financiador da compra e venda realizada. Independentemente da tradição efetiva do bem. Porque a tradição é o quê? A entrega do bem. É a forma de transferir a posse de coisas móveis. Ou seja, não precisa que a instituição financeira vá lá na concessionária e entregue o carro ou faça essa tradição, até porque o negócio é realizado entre uma vendedora de carro, nesse exemplo que estou dando, e um adquirente que necessita da posse direta do carro para as suas atividades ordinárias. E aí, a financiadora não tem, ela só simplesmente viabiliza essa negociação. Então, independentemente da tradição efetiva do bem, ela se torna a possuidora indireta e ela tem o domínio resolúvel, a propriedade resolúvel, independentemente de ter recebido o bem. Ok. Tornando-se o alienante ou o devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. Então, aquele que tem o bem é depositário e possuidor direto. Aqui tem algumas regras que eu não vou entrar na alienação fiduciária, mas seguindo aqui, veja que o artigo 2º diz o seguinte: no caso de inadimplemento, que também foi o que eu narrei para vocês, ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou o credor, que é aquele que tem a propriedade resolúvel, que tem a posse indireta, poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, asta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial. Veja só, deixou de pagar, o credor fiduciário, a instituição financeira, já pode vender o bem. Já pode vender o bem, não precisa notificar, não precisa fazer nada. Não precisa dar ciência da mora ao possuidor direto, a quem está com o veículo. Tá? Então esse foi o entendimento do STJ, porque o artigo 2º desse decreto-lei não estabelece qualquer tipo de necessidade de notificação do devedor. Diferentemente do que acontece no caso de imóveis. No caso de imóveis, que o STJ ressalva aqui no informativo, que no caso de bens imóveis, a Lei 9.514 concedeu um prazo maior para essa purgação de mora, 30 dias, além da necessidade de comunicar ao devedor sobre o leilão. Essas especificidades, todos dias, não foram repetidas nesse decreto-lei. Se a gente olhar a Lei dos Imóveis, que é a Lei 9.514, lá no artigo 26, ela diz assim, ó: vencida e não paga a dívida,
no todo em parte, constituídos em mora o devedor, e se for o caso do terceiro, será consolidado nos termos da propriedade. Pessoal, aqui exige uma constituição em mora. E no parágrafo 1º, né, tem um procedimento de intimação, um prazo, ok? Então, aqui é diferente. Para os imóveis é diferente. O que se questionava nesses autos era justamente de aplicar, por analogia, as disposições do leilão dos imóveis para os bens móveis, o que não foi referendado pelo STJ ao argumento seguinte: em se tratando de casos absolutamente diversos, com tratamento de legislação própria, não há como, por analogia, se entender pela necessidade de intimação pessoal do devedor da data de realização do leilão extrajudicial no caso de imóveis. Beleza? Vamos para o próximo julgamento. Esse julgamento é bem interessante, inclusive, também da terceira turma de direito privado. A cláusula de não concorrência ilimitada no tempo é anulável. Pessoal, veja só, o que é uma cláusula de não concorrência? Eu vou dar dois exemplos. Eu vou dar o exemplo dos autos e eu vou dar um exemplo com o qual eu tive contato como professor de direito. O exemplo dos autos foi o seguinte: a cláusula de não concorrência foi inserida num negócio jurídico de dissolução contratual. Dois sócios na cidade de Florianópolis, que é na ilha de Florianópolis, na parte da ilha, né, tinham uma loja de confecção de roupas. E esses sócios, num determinado momento, eles apartaram a sociedade no seguinte sentido: a moda infantil, roupas até 12 anos, 14 anos, se não me engano, ficavam com o sócio A. E a moda adulto, roupas para adulto, ficariam com o sócio B. Inclusive, essas lojas eram uma em frente à outra. Ficou uma moda infanto-juvenil e uma moda adulto. E aí eles fizeram um contrato de distrato. Eles tinham a sociedade, as lojas foram fundadas dos dois, de propriedade dos dois. Mas em determinado momento, também não vem ao caso, saber por que eles separaram a sociedade, um ficou com uma loja e outro ficou com a outra. E aí eles fizeram uma cláusula de não concorrência recíproca para que, dentro da ilha de Florianópolis, nenhum dos dois pudesse começar uma loja. Nem o cara que ficou com a moda adulto pudesse abrir uma loja infanto-juvenil, nem o cara que ficou com a parte infanto-juvenil pudesse abrir uma loja de roupas de adulto. Foi essa cláusula de não concorrência. Né? Só que o que foi que aconteceu? Essa cláusula foi colocada no contrato de modo ilimitado no tempo, indeterminado. Para quando? Para a vida toda. Em toda a vida daquele cidadão, reciprocamente. E aí, um deles questionou essa cláusula, né, alegando que ela fere o princípio constitucional da livre iniciativa, que ele ficaria privado, né? Os romanos chamavam isso de capsi diminutio, né? Como se ele tivesse uma leve capsi diminutio, uma redução na sua capacidade de iniciativa negocial. E aí é aquele velho conflito, né? Liberdade contratual, né? E limites e tal. Mas ele fez a cláusula contratual porque ele quis e tal. Então, entra essa velha discussão, mas o STJ decidiu que uma cláusula de não concorrência ilimitada no tempo, ela é absolutamente, podia-se dizer assim, anulável, porque ela fere, ela fere a livre iniciativa. É interessante, né? O segundo exemplo que eu vou dar é um exemplo de shopping centers, que eles fazem cláusulas de não concorrência. Imagine que numa avenida de uma cidade existe um shopping center e lá no final dessa mesma avenida exista outro. Então, se você abre uma loja aqui, você faz um contrato para abrir uma loja neste shopping, é comum que os shoppings façam uma cláusula de raio. Digam assim, olha, num raio de tantos quilômetros, você não pode abrir outra loja para fazer concorrência a essa loja que você abriu no meu shopping. Para que as pessoas prefiram ou tenham que vir aqui. Né? Esse é um outro exemplo de cláusula de não concorrência, ou cláusula, essa de raio, também chamam de raio. Né? Mas aqui, o caso dos autos foi esse caso desses sócios que desfizeram a sociedade e fizeram
essa cláusula de não concorrência ilimitada no tempo, né? E aí o STJ decidiu o seguinte, né? Aqui não tem nem lei aqui para ver. A cláusula cinge-se a controvérsia em decidir se é válida a estipulação de cláusula de não concorrência sem limitação temporal. A cláusula de não concorrência estabelece a vedação de que um dos contratantes comercialize bens ou serviços semelhantes àqueles comercializados pelo outro, naquele sistema que eu disse, né? Aí aqui, primeiro grande fundamento aqui, trata-se de cláusula que restringe os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. Por isso, não é possível estabelecer cláusula de não concorrência de forma ilimitada sem restrições. São válidas as cláusulas de não concorrência, desde que limitadas espacial e temporariamente. Espacial é justamente esse raio, né? Aqui, no caso dos autos, ela estava limitada temporariamente. Estava limitada espacialmente, porque era só na ilha de Florianópolis. Como nesse exemplo que eu dei dos shoppings também, faz uma cláusula de raio. Geralmente o raio é justamente num diâmetro que alcance os outros shoppings. Mas enfim, tem uma limitação. Mas essa limitação, e esse é o ponto talvez mais relevante do informativo, né? Essa limitação espacial e essa limitação temporal. Isso tem uma cara de prova, né? De ser cobrado em prova. Por quanto adequados à proteção à concorrência e aos efeitos danosos decorrentes do potencial desvio de clientela, valores jurídicos reconhecidos constitucionalmente, né? Aí aqui a cláusula concorrencial liga-se à necessidade de estabelecer prazo razoável para a duração dessa obrigação, pois a ausência de parâmetro temporal ou a fixação de período irrazoável acabaria por restringir demasiadamente o direito de a contraparte exercer livremente a atividade econômica. Interessantíssimo esse caso, né? Quanto à espécie de invalidade, na vedação da cláusula não concorrencial sem limitação temporal, embora se reconheça haver interesse social na prevenção da livre concorrência da livre iniciativa, que se protege a ordem privada. Aqui ele está justificando que é uma cláusula anulável e não uma cláusula nula. A diferença de anulabilidade e nulidade, né? Ele está dizendo aqui que o interesse aqui não é público, é interesse privado e, portanto, ele classifica esse tipo de vício como um vício sujeito à anulabilidade. Porque a restrição concorrencial contratualmente prevista atinge diretamente apenas o contratante, é seu direito particular e não afronta a lei, ou seja, não é uma cláusula nula, né? É inválida, ok. E aí, sendo anulável, a ausência de estipulação é sanável e pode ser confirmada pelas partes, salvo direito de terceiro, não tem efeitos antes de ser julgada em sentença, não pode ser reconhecida de ofício, deve ser alegada pelos interessados, decai passado o prazo legal e sujeita a decadência, porque é um vício de anulabilidade. Essa questão da anulabilidade, portanto, encerra aqui o nosso comentário, porque ela é muito interessante, no sentido de que realmente ela pode ser sanável, não é? Ela pode ser corrigível por acordo entre as partes, salvo se feriu um direito de terceiro, não é? Não tem efeito antes de julgada por sentença, então ela não tem efeito retrooperante, ela precisa ser constituída. A nulidade absoluta, a anulabilidade é o que a gente chama de relativa, né? Ela é relativa. Ela vai ter efeitos ex nunc, para frente, né? Ela precisa ser constituída, ser reconhecida em sentença, para que possa ter efeitos. Por isso que ela está dizendo aqui, não tem efeitos antes de julgado por sentença. Um vício de nulidade, ele é retrooperante seus efeitos, né? Não pode ser reconhecida de ofício. Então, o magistrado não pode reconhecer, depende de provocação justamente dessa Constituição. Por isso que ela não tem efeito também. Uma coisa decorre da outra, né? Ela não tem efeito antes de reconhecida por sentença. Deve ser alegada pelos interessados, dá no mesmo praticamente, né? Ou seja, um terceiro não tem legitimidade, nem o juiz pode reconhecer de ofício, nem o terceiro teria legitimidade para fazê-lo, e ela decai, ela se sujeita ao prazo de decadência para a sua constituição. Para a constituição desta nulidade, reconhecida em juízo, ela decai. Os vícios de nulidade, não. Tá? Então, aqui também uma coisa legal da gente separar e relembrar desses conceitos aqui de nulidade e anulabilidade. Passemos agora para o nosso próximo julgamento.
que diz o seguinte: o prazo para pagamento dos créditos trabalhistas deve ser contado a partir da concessão da recuperação judicial e não da data do pedido. Os créditos trabalhistas são muito importantes na classificação da recuperação judicial, isso todos nós sabemos. E por serem importantes, né, eles revelam uma urgência do seu caráter alimentar, não é verdade? Então a lei, sabiamente, estabelece um prazo para que eles sejam pagos, que é um prazo de 1 ano. Só que a lei não fixou o termo inicial. O procedimento de recuperação judicial, ele envolve a elaboração de um plano, envolve um pedido ao juízo de recuperação judicial e a homologação pelo juízo de recuperação judicial deste pedido. Obviamente, entre o momento em que é protocolado o pedido de recuperação judicial e a sua homologação, decorre um prazo considerável. A questão é, esse prazo de 1 ano para o pagamento dos créditos trabalhistas, ele tem como termo inicial o pedido de recuperação judicial ou a sua homologação em juízo? Era essa a questão que estava submetida aqui em julgamento, a questão simples, né? E o STJ, né, disse o seguinte, vamos ver aqui: existe a controvérsia acerca do termo inicial a ser fixado para o pagamento dos créditos trabalhistas em sede de recuperação judicial, ok? A questão relativa ao marco inicial, aí aqui o artigo 54 da lei estabelece que o plano de recuperação social não pode prever prazo superior a 1 ano, ou seja, tem que ser até 1 ano, pode ser menos de 1 ano, né? Mas até 1 ano para o pagamento de créditos trabalhistas ou decorrência de acidente de trabalho, vencidos até a data do pedido. Essa limitação visa proteger os trabalhadores cujos créditos têm natureza alimentar, como eu falei para vocês. Assim, a interpretação que a doutrina vem dando, corroborada pela justiça do STJ, é que o prazo deve ser contado a partir da concessão da recuperação judicial e não do pedido. Esse aqui é o coração deste julgado, que pode cair em provas e que você tem que aprender. Esse entendimento advém de quê? Aí o STJ aqui justifica a concessão da recuperação judicial, o marco que confere eficácia à novação dos créditos, né? Obviamente. Antes dessa decisão, o plano ainda pode ser rejeitado, obviamente, podendo haver a convolução e falência, o juiz pode não homologar o plano. E aí? Né? A novação só se aperfeiçoa com a homologação judicial do plano, o que condiciona o início do cumprimento das obrigações. Isso parece um tanto evidente, né, pessoal? Então, é esse o nosso julgamento. Agora vamos aqui para o próximo, que diz o seguinte: é dispensável nova intimação para o recolhimento de custas processuais após o desprovimento de agravo de instrumento, que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, sendo suficiente a intimação prévia com expressa advertência das consequências do descumprimento. Pessoal, é o seguinte: cidadão ingressou com ação judicial, pediu justiça gratuita. Essa justiça gratuita foi indeferida e ele foi intimado a recolher as custas. Então, ele pediu justiça gratuita, o juiz despacha dizendo o seguinte, na verdade decide, né? Dizendo o seguinte, faz uma decisão interlocutória: indefiro o pedido de justiça gratuita, fixa o prazo de tantos dias para o recolhimento das custas. O que é que o autor faz? Ele faz um recurso, que é a técnica processual, para prolongar a litispendência em relação a decisões interlocutórias e levar essas questões ao tribunal. Então ele usa a técnica processual chamada agravo de instrumento, que é o recurso cabível na hipótese. Este agravo de instrumento ataca justamente desafia, se opõe no sentido de reformar a decisão interlocutória, no sentido de obter o bem da vida, que é justamente a justiça gratuita. Ele quer a justiça gratuita. Ele já foi intimado, inclusive, para recolher as custas como decorrência do seu indeferimento pelo juiz de primeiro grau. O tribunal vem e nega provimento ao agravo de instrumento. Né? Pau. Não conseguiu. E aí, tem que ter uma nova intimação para ele recolher as custas, ou vale o que decidido pelo juiz no despacho, na decisão interlocutória recorrida, que já fixou aqueles prazos? O STJ disse: olha, não precisa abrir de um novo despacho, de uma nova decisão do juiz que abra um novo prazo.
ele já abriu o prazo. Se o recurso foi improvido, é uma decorrência lógica que aquele ato recorrido que originou o recurso, que prolongou essa pendência e que a levou para o tribunal, aquele ato fica rígido e vale. E o prazo será aquele daquele ato que foi atacado. Né? É interessante que o STJ faz um passeio aqui sobre determinados princípios do processo civil. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais destacado. Olha como fica melhor assim, né? Vou tentar deixar assim. Tá? O moderno processo civil brasileiro é estruturado sobre diversos princípios fundamentais que dialogam entre si e formam um sistema coeso. Destacam-se os princípios da boa-fé, da cooperação, da isonomia, da efetividade da tutela judicial e da razoável duração do processo. Dessa forma, quando a parte é adequadamente cientificada da necessidade de cumprir determinada obrigação processual, com expressa advertência sobre as consequências do seu descumprimento, a finalidade da intimação encontra-se plenamente satisfeita. Então, não precisa o tribunal que negou provimento ao agravo do instrumento estabelecer novo prazo para ela recolher as custas, tampouco o juiz de primeiro grau. Ela já estava cientificada das consequências que adviriam do não provimento do seu recurso, que é exatamente a execuibilidade da decisão que ela recorreu, que ela foi cientificada, tanto foi cientificada que recorreu dessa decisão. Né? Então, precedente interessante, mais um precedente aqui, tranquilo, do STJ. Né? Aqui acredito que esse aqui é o último julgamento de direito privado, quer ver? Exatamente, depois já entra em direito penal. Que é o seguinte, a penhora é ato processual prévio e necessário à adjudicação de bens. Aqui, o STJ faz uma digressão em relação ao procedere, né, ao procedimento, né, expropriatório, que é o seguinte, ele até cita aqui, ó, cadê? Aqui. Penhora, avaliação, expropriação. Penhora, avaliação, expropriação. Penhora, avaliação, expropriação. Eu me lembro decorando isso. Então, primeiro se penhora para poder se avaliar e para poder se adjudicar. Inclusive, essa adjudicação, essa expropriação, que é justamente uma venda forçada, né? Uma mudança de propriedade forçada, numa execução forçada em relação a uma obrigação não cumprida, né? Ela pressupõe necessariamente que haja penhora. O que aconteceu aqui, eu até fui olhar o processo, e o que aconteceu é que havia uma preferência, era uma copropriedade. E essa copropriedade estava na posse de um dos coproprietários que pagavam aluguel ao outro. E aí houve um inadimplemento do aluguel e etc. E tal. E o coproprietário quis comprar a parte do bem, né, a meação do outro. E o juiz deferiu sem penhora, sem avaliação do bem, enfim, atropelou esse procadere, né? Essa penhora, avaliação e expropriação. Né? E aqui eu abro aqui esse artigo 523 do CPC, parágrafo 3º, que estava aqui em evidência aqui. Não ocorrendo, daqui, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário sempre é desejado, né? Perseguido em primeiro, né? Mas não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Veja a lógica da lei. Aqui o juiz permitiu a expropriação do bem antes de qualquer penhora e avaliação. Né? Num contexto aqui um pouco específico dos autos, mas foi isso o que aconteceu. Não é? É esse o nosso julgamento. Aqui, olha, só destacando aqui alguns pontos. A penhora, nessa perspectiva constitucional, representa uma etapa processual qualificada, que não pode ser suprimida por decisão judicial sem que isso implique violação à própria garantia do devido processo legal, do procadere, da cadência que constitui o próprio processo, né? Que regula um processo executivo. É isso, pessoal. Agora nós vamos passar, né? É isso aí. Agora nós encerramos aqui os julgamentos de direito privado, né? De direito privado. Agora
eu vou encerrar esse vídeo e vou iniciar um novo vídeo, a última e terceira parte, a partir dos julgamentos de direito penal, das turmas de direito penal, do informativo 857 do STJ. Se eu não subir ainda, se inscreva para você receber o alerta de quando eu subir. Se eu já subi, bota aí veja aí se eu já subi no momento que você está vendo esse vídeo. Você coloca aí na busca para ver se já está aí na playlist, tá? Um grande abraço e até mais, pessoal!